Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje, dia 12, de agosto, a gente vai dando sequência aí na disciplina de investimentos. Lembrando que na aula passada a gente teve aquela aula de quadro, viu toda a estatística que está por trás das primeiras formas de se calcular um volatility risk, de maneira até bem simples, até outras um pouco mais elaboradas, cujas fórmulas a gente acabou nem apresentando tanto, porque a gente vai revisitar esse assunto na nossa aula de quarta-feira, de segunda-feira, dia 17, que é quando a gente vai meter a mão na massa. Então, a gente viu o conceito de volatility risk, a gente viu um pouco da evolução histórica de volatility risk, a gente viu a importância de se ter uma distribuição de probabilidade adequada, senão você está recorrendo a uma premissa que pode ser falsa, a de que o teu retorno é gaussiano. Se ele não for, me parece que o teu volatility risk está comprometido, porque a gente precisa trabalhar com a área debaixo da tua distribuição de probabilidade. Então, nesse sentido, a gente viu também a importância que a evolução da literatura nos sugere de incorporar uma média móvel que se desloca ao longo do tempo, ou um desvio padrão que também se desloca ao longo do tempo, a necessidade de repente, incorporar o efeito de contágio. Então, todas essas evoluções que a gente viu ao final da aula passada, uma aula mais técnica, mais difícil, que a gente vai revisitar na aula do dia 17, todas essas evoluções a gente vai tentar trazer de uma maneira simplificada, aplicada para a realidade brasileira ou de outros países, através da aula de hoje. A gente vai olhar aqui 4 papers, todos nossos, feitos aqui na universidade, e alguns publicados, outros são apenas dissertações de mestrado, Então, a gente vai ver aqui 4 aplicações, algumas têm um caráter mais teórico e empírico, essas conseguiram ser publicadas, e as que tiveram um caráter mais empírico, como falei, são apenas dissertações de mestrado, mas não há nenhum demérito nisso, são trabalhos acadêmicos muito rigorosos, que podem ser lidos, seguidos, e todos esses trabalhos estão lá naquela nossa lista de mais de 60 papers que a gente partilhou com vocês no começo da disciplina, em fevereiro desse ano, tá? Eu vou, então, aqui agora partilhar a minha tela com vocês para a gente começar a analisar os detalhes, de cada um desses papers, tá? Maravilha. Joia. Imagino que esteja dando aí para a gente ver, bem. Ótimo. Muito bem. Vamos lá, então. Esse primeiro paper aqui, na ordem cronológica, assim, seria o mais indicado a gente começar por ele, porque naquela literatura que eu mostrei para vocês na aula passada, em que as pessoas primeiramente reconheceram, acho que no final da década de 90, a importância de se trabalhar com a melhor distribuição de probabilidade. E logo na sequência, comecinho dos anos 2000, a relevância de você incorporar a evidência empírica robusta, tá? É um fato estilizado, que séries financeiras são heterocedásticas. Leia-se, o desvio padrão delas, muito provavelmente, é time varying, ele evolui ao longo do tempo, você tem que permitir isso para uma série financeira. E aí, uma forma de você fazer isso é você assumir que o teu desvio padrão, em vez de ser um parâmetro da tua distribuição, por exemplo,
ele pode se locomover ao longo do tempo. E se você fizer isso através de um modelo GASH, né, que são os modelos Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic, de 86, do Boller-Slev, você vai permitir que a tua variância ela seja uma funçãozinha linear dos resíduos defasados, os resíduos ao quadrado defasados, e dela própria defasada, né? Esses são os modelinhos GARCH. E a gente também viu contribuições no final da década dos anos 2000, sugerindo que a média deveria caminhar também, o que se dá através de uma arma. Você vai permitir que a tua série de retorno dependa dela própria defasada e dos resíduos defasados. Tudo isso a gente vai explorar empiricamente através dos softwares aula que vem. E aí, nesse momento, não parecia haver nenhuma contribuição, e aí nós estamos falando aqui de um paper no Empirical Economic Errors 2015, fruto da dissertação do Rogério, que teve ainda como coautoras e co-orientadoras a professora Iana e a professora Lana, todos aqui da UFC, da FEAC, né? Mais precisamente até do departamento de administração aqui da FEAC. Então, não parecia haver até aquele momento uma contribuição que unificasse tudo isso. Ou as contribuições exploravam mais as vantagens de uma distribuição de probabilidade adequada, ou as contribuições exploravam você colocar o Mi e o Sigma, ou seja, a média e o desvio padrão, time varying, caminhando ao longo do tempo, em vez de serem estáticos, mas substituindo isso na distribuição gaussiana. Então, não parecia haver uma cura para esses, entre aspas, dois problemas ao mesmo tempo. Um era a distribuição de probabilidade inadequada, e o outro problema era momentos estáticos. Ou você resolvia um, ou resolvia o outro. Eu falei, podemos resolver ambos ao mesmo tempo. E aí essa é a contribuição teórica desse paper, que a gente tem um carinho muito grande por ele, né? Muito bem. Vamos aqui, então. Basicamente, nesse abstract a gente já explica isso, tá? Que a gente vai incorporar aí, bem aqui, né? A gente vai incorporar primeiro e segundo momentos que andam, tá? Através de um arma GASH, tá joia? E a gente vai fazer isso em cima de um arcabouço paramétrico, leia-se uma distribuição de probabilidade, mas não é qualquer uma. Essa aqui, ó. Best fitting. Tá? Então, é isso que a gente se propõe a fazer nesse paper. Tá? E aí a gente testa com o modelo canônico e vê se a gente propôs uma métrica de risco, não só que seja mais refinada estatisticamente, mas que na prática apresente melhores resultados. Leia-se, seja menos violados, né? Os valores que a gente supõe que vão acontecer como sendo o pior cenário. E é bom porque esse tipo de aula já vai fazer a gente também acessar um pouco essa questão do backtesting, né? Aqui pessoas que a gente agradeceu na época, né? Pessoas que agregaram com a defesa do Rogério, pessoas que foram, de fato, essenciais, né? Nesse trabalho. Como todo o trabalho, e aqui você percebe que é um trabalho de 8 páginas, é uma letter, tem aqui aproximadamente 2.500 palavras, uma dissertação de mestrado que foi escrita em inglês, que foi defendida em inglês e já foi escrita no formato de letter. Isso é muito bom para a divulgação acadêmica, é uma linguagem objetiva que eu sugiro fortemente que passe a listar como opção para vocês, se vocês julgarem, junto com os orientadores de vocês, que é válido. Tá? Muito bem. A gente fala, claro, como em todo artigo, e principalmente na questão da letter, tem toda uma introdução aqui falando da relevância de
após, né, as catástrofes da década de 70 e 80, e principalmente 90, tem a ver com a aulinha de uma semana atrás, né, que a gente faz aquele contexto histórico de crises, né, uma timeline de algumas crises mais conhecidas. Após essas crises, a necessidade de você tentar normatizar a gestão de risco, padronizar isso, e aí surge todo o esforço de Basileia, final da década de 80, a implementação no começo da década de 90, Basileia 1, 2 e 3 em implementação atualmente. Fala que um marco nessa questão é o Vellet Risk, e aí a gente precisa citar esse relatório de 1994 do JP Morgan, né? E fala, claro, não só dessa aplicação empírica, mas fala também da relevância de essa métrica que a gente propõe, seja um Vellet Risk clássico, seja um Vellet Risk mais refinado, ou seja um expected tail loss, ou seja um expected shortfall, que essa métrica, se possível, teoricamente, ela atenda a essas características técnicas, né? Essas propriedades de Arthurs et al. De 99, tá? Muito bem. Então, vamos lá, né? Isso tudo tem que ser feito de maneira muito objetiva numa Lera, porque você tem pouco espaço, né? Então, a gente já cita aqui que uma das coisas desse Vellet Risk básico é que ele assumia distribuição normal e que a gente sabe que a literatura sugere que, empiricamente, os retornos não sejam normais, e a gente vai testar isso através de Arquibera. E aí a gente propõe, portanto, um Vellet Risk a partir de uma quantílica da Best Fitting e que incorpore as propriedades que a gente sabe que os retornos são heterocedásticos, né? E aí a gente fala aqui para qual base de dados a gente vai fazer. A gente tinha uma série muito interessante dos Briggs. A gente julgou oportuno explorar os Briggs nesse paper, né? Na metodologia, a gente fala um pouco sobre o GASH e contribuições como essa do De Vries, de 98, junto com o Daniel, assim como do Lee, Rippel e Jansky também. Todo esse pessoal falando ou da relevância de se colocar a média para andar ou da relevância de colocar o desvio padrão para andar. E já havia uma literatura que falava sobre a relevância de se trabalhar com a distribuição de probabilidade correta, né? Que a gente citou na aula passada, Rui White, Klein Fisher e tantos outros. Tudo de maneira muito objetiva, vamos para as fórmulas, revisitando a aula de quadro da semana passada. Então, vamos lá. Aqui o VAR gaussiano incondicional, né? Ou seja, média menos um alfa, que está associado com 95% ou 99%, vezes o desvio, e aqui os valores que eu já havia reportado para vocês antes. Dependendo do teu nível de confiança, muda esse alfa e você passa a ter um cenário de risco ainda mais rigoroso e mais pessimista, né? Se eu pegar esse VAR gaussiano ainda, sem mexer na distribuição de probabilidade, e assumir que essas médias vão andar, foi aquele rabisco que a gente fez no quadro, né? Simplesmente coloca a média para andar e o desvio padrão para andar nessa fórmula aqui, né? Eu pegava essa fórmula aqui original, simplesmente colocava Mi e Sigma para andar, porque Mi e Sigma, que é média de desvio padrão, que é o que a literatura de finanças sugere que caminha ao longo do tempo para ativos financeiros, coincidentemente já são os parâmetros de uma distribuição normal. O grande ponto é que se agora eu quiser fazer um Vellet Risk baseado numa Best Fitting, a gente relembra, bastaria eu ter essa distribuição, Best Fitting, a acumulada dela, que é a F maiúsculo, inverter, que é a quantílica, e pedir para a quantílica, querido, Best Fitting Unconditional, por isso BFU. Querido, me dá aí o valor que separa a área debaixo da acumulada, 95% para um lado, 5% para o outro. E ele me daria. Só que é como juntar o fato de que eu estou com a Best Fitting e ainda quero
que média e desvio padrão ambos andem, não é? Aí vem um ponto que vai ficar melhor explicado no quarto paper que eu vou mostrar para vocês hoje, que é esse que foi publicado agora em 2020, né, no Global Business Review. O fato de que a gente tinha dificuldade de explicar em poucas palavras, e aqui acabamos não explicando tanto, isso nos foi cobrado numa sequência para explicar melhor, e foi difícil essa explicação, com poucas ou com muitas palavras. Como é que a gente ia fazer isso? Mas o grande pulo é que a gente precisa procurar no range de mais de 60 distribuições de probabilidade no EasyFit, por exemplo, que foi o software que a gente usou, dentre outros, lembrando que ele tem a versão free trial, a gente tinha que procurar aquela que desse o melhor fitting, porém, que tivesse como parâmetros apenas 2 parâmetros, e que eu conseguisse fazer a bijeção desses parâmetros com o Mi e o Sigma. Porque na hora que eu fizesse o Mi e o Sigma, a média e o desvio, que são momentos da distribuição, né? Momentos do retorno. Na hora que eu fizesse os momentos andarem via ARMA e via Gashi, eu fazia uma bijeção de Mi e Sigma, momentos centrados com os parâmetros, os 2 parâmetros dessa distribuição que fita bem o retorno, eu fazia a bijeção, eu passava a ter uma PDF, consequentemente uma CDF, consequentemente uma quantílica dessa distribuição de probabilidade com bom fit, eu passava a ter a quantílica dela não mais em função dos próprios 2 parâmetros, mas do Mi e do Sigma, botava Mi e Sigma para andar, e eu tinha uma best fitting com momentos time varying. Não é? Fácil de explicar, às vezes, no vídeo, não tão fácil em palavras. Né? Aqui a nossa série, que nesse paper aqui foi de 97 a 2014, dos BRICS, tá? Séries diárias, aqui a fonte, e aqui já algumas estatísticas descritivas, que é sempre um expediente muito interessante em qualquer trabalho empírico. E mais importante do que ficar explorando um drawdown e tal, é perceber, por exemplo, kurtoses, que podem assumir um valor de 1 ou de 2, mas podem assumir um valor de 6 ou de 19, mostrando que não parece ser uma normal. Não é? E aí, quando a gente faz o teste de normal, aqui, a gente percebe que a gente rejeita a hipótese nula de que sejam normais. Tá? Ao mesmo tempo que a gente rejeita problemas de não estacionariedade e rejeita homocedaticidade. Então, a gente tem não é normal e o sigma precisa andar. Precisamos corrigir isso para essas 4 séries no cálculo de um value risk estatisticamente adequado, né? Que não faça uso de hipóteses que não sejam verdadeiras. Não é? Aqui a gente percebe que é o seguinte, quando a gente foi no EasyFit, para os 4 retornos, né, para os 4 índices, né, o Russian Trade System da Rússia, o Ibovespa do Brasil, o Bombay Sensitive Index da Índia e o Shanghai Stock Exchange para a China, nos 4 casos, a Laplace foi a distribuição com melhor fit. E é uma bênção de Deus, porque a Laplace só tem 2 parâmetros, tá? Ela tem o Mi como parâmetro, que é a própria média, massa, tá? E tem o lambda como parâmetro. Não é o sigma. Só que o lambda, ele se relaciona com o sigma através de uma fórmula muito simples. Então, quem tem um lambda tem um sigma. Quem tem um sigma tem um lambda. Então, quando eu tinha a PDF da Laplace, dependendo de Mi e de lambda, eu substituí o lambda pelo sigma. Aí eu passei a ter uma PDF em função do Mi e do sigma. A partir da PDF, em função de Mi e sigma, eu achei a CDF, e a partir da CDF eu inverti, passei a ter uma quantílica da Laplace em função de Mi e sigma. Boto Mi e sigma para andar, resolvido o problema. Tá? A gente percebeu que a distribuição normal foi de 11º a 16º no ranking de melhores distribuições, com melhor fitting. A gente já tinha percebido via Jark-Bera que não era normal. Aqui os parâmetros da distribuição da Laplace.
E aí vamos colocar essa nossa distribuição junto com os momentos caminhando. Vamos testar. A gente pode fazer isso via gráficos. A gente vai ver em outros papers que eles têm muitos gráficos. Esse aqui não tem. Esse aqui a gente precisava de pouco espaço, então a gente foi direto para o backtest, que eu já vou explicar. Mas nesse paper de 2020, não. A gente faz os gráficos bonitinhos. Mas o que é que a gente testa, então? O que a gente fez para o Brasil, fez para a Rússia, para a Índia e para a China, sempre dentro da amostra. Tá? Eu não explorei nada fora da amostra. Então, eu peguei sempre Velatil Risk com 99% de confiança, um dia, e aí o que é que a gente percebe? Por exemplo, eu tinha aqui 4.332 observações, só podia ter violação em 1% delas, porque eu estou com 99% de confiança. Isso vai dar aqui 43 violações. Aí o que é que eu percebo? Aquela fórmulazinha estática, a primeira que a gente usa, né? Assumindo que é normal e que Mi e Sigma não andam, a gente tem, por exemplo, para o Brasil, 64 violações, o que dá 1,44% de violações. Para um negócio que era 99%, não está bom. Isso é de cara já um raio-x que sugere que não está legal. Quando eu faço o Velatil Risk usando a normal, porém colocando Mi e Sigma para andar, o que já é um avanço, eu flexibilizei a premissa de momentos fixos, eu tenho 80 violações. 1,8% é um resultado ainda pior, não é? Quando eu simplesmente assumo a Laplace, mesmo sem mexer com Mi, com Sigma, só assumindo que é a Laplace, eu já saio de 64 violações que eu tinha com o VAR gaussiano, sem mexer com Mi e Sigma, o unconditional. Estou comparando a conditional com unconditional. E passa a ter 40 violações, o que já é abaixo de 1%. E quando, além de assumir Laplace, eu coloco Mi e Sigma para andar, eu passo a ter 35 violações, 0,7%. Né? Outra coisa que eu percebo também é que, graficamente a gente vai ver isso, mas aqui nos resultados também já dá para perceber um pouco, a violação média, ou seja, toda vida que viola, eu pego aquele tamanho da violação e armazeno, tá? Não só quando eu assumo a distribuição correta, ou mais adequada, e coloco o médio e desvio para andarem, eu passo a ter menos violações, como na média o tamanho dessas violações também é muito menor. No caso do Brasil, o tamanho da violação foi de 0,18%, e para as outras, 0,3%, 0,38%, enfim, quase 0,4%. Ou seja, são avanços muito significativos. A gente pode perceber para a Rússia também, a gente sai de estatísticas inadequadas, que assumiam premissas muito fortes e não verdadeiras, e que acabavam gerando um Velatil Risk que era rejeitado, ou seja, furado em mais de 1% das vezes. Quando eu uso o nosso aqui, é rejeitado em menos de 1%. Também tem uma violação média menor, tá? Quando eu vou para a Índia, eu também tenho aqui, violações acima de 1%. Quando eu coloco Laplace com desvio e média andando, menos de 1% de violação. E aqui a violação média também menor do que as outras. E o mesmo é obtido para a China, tá? Ou seja, a gente tem aqui só menos de 1% de violações no conditional Laplace-based Velatil Risk, também com violação média menor. Existem outros testes mais refinados e, basicamente, eles estão associados a duas coisas. Eles mensuram se tua métrica tem problemas de rejeição de acordo com a frequência dos dados e se o teu Velatil Risk ele é inteligente o suficiente para aprender com os próprios erros. Então, ele acaba punindo a tua métrica toda a vida que ela tem violações sucessivas. Tipo, você falou hoje, em meados de agosto, que o que pior pode acontecer era uma queda de 2%. Aí acontece uma queda maior do que 2%. Dia seguinte, o teu chefe pergunta, tu fala a mesma coisa. Eu acho que o pior é 2%. Outra chibatada maior do que 2%. Teu chefe olha para você e diz, vem cá, o modelo não aprendeu com ontem? Olha, teve uma violação ontem?
teu modelo tem que ficar esperto, ele tem que ficar mais conservador, ele tem que ficar mais arisco, não pode... não houve violação. Houve uma violação ontem. Se o seu modelo aprende com isso e hoje ele fica mais conservador, prega um cenário pior, de certa forma estaria violando a eficiência de mercado. Tipo, olha, o fato de ter tido uma violação ontem sugere que hoje vai ser um dia ruim. Não é exatamente uma lei do universo, mas é bom ficar esperto. Tem modelos que não aprendem com isso, tem modelos que aprendem. O nosso aprendeu. Nos testes, a gente normalmente, na hora que usava Laplace, principalmente com médio desvio andando, ele aprende no dia seguinte que sucede um dia ruim. Tá? Então, basicamente, esse era o nosso primeiro paper, tá certo? Enfim, na linha dele, eu vou mostrar duas aplicações recentes aqui, feitas para o Brasil. A dissertação do Cândido tinha a ver com o período de eleição, logo ali na época em que saiu o resultado da eleição, acho que 2014, segundo mandato da presidente Dilma, ex-presidente Dilma, e fizemos isso para bancos que o nosso ponto aqui nunca é exatamente político, mas havia um entendimento do mercado que seria melhor ou menos ruim um outro resultado para a eleição. E a gente viu que, uma vez que os resultados assim iam se confirmando, alguns bancos tiveram suas ações caindo, e a gente queria saber se o Value Risk poderia ter previsto esse cenário em que eles caíram ou até poderiam ter quebrado, né? Quebrado teria sido muito forte, mas enfim. Aqui uma dissertação já de tamanho maior, né, 20 páginas, em português, tem toda uma história do sistema bancário, que eu acho que a gente pode pular. Vamos para os dados, né? Aqui é uma aplicação claramente do trabalho que já estava pronto, mas não tinha sido publicado, que é aquele do Empírico Econômico Learning que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Muito blá, 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 né? Vamos para o que interessa aqui. Mais uma vez, aquelas equações que a gente já tinha, de um VAR gaussiano incondicional, um VAR gaussiano que permite os momentos andarem, um VAR best fitting incondicional e um VAR best fitting condicional que permite média e desvio padrão andarem, né? E aqui os testes que a gente fez para saber das violações médias, se o paper aprende, se o modelo aprende com os próprios erros. Não é? Muito bem. A gente usou dados de 2011 a outubro de 2014, ali, né, período do mesmo turno da eleição, enfim. Aqui um gráfico mostrando a evolução dos bancos, e esse gráfico por si só já justifica um pouco do paper, porque se a gente observar aqui, a gente tem aqui um comportamento, né, ali em meados do ano 2014, que o cenário de eleição já ia se configurando, nem precisa o resultado concreto sair para o mercado, que a forward não tem muito se antecipar, e você vê um período de muita conturbação, né, um período muito turbulento para os três bancos, né, assim, não dá nem para dizer que algum deles escapou. As três linhas estão muito juntas, mas já sugerem uma turbulência, oscilações muito fortes, né? Sei lá, você sai de um patamar em que aqui tu tem na tua conta de investimento quase R$1,60 e sai para um patamar um pouco acima de R$1, ou seja, uma queda superior a 50%, não daria 50%, daria mais de 30% de queda em pouco tempo, né? Então, um cenário turbulento justifica estudar, vamos ver se o Value Risk capta isso e é melhor do que o Value Risk gaussiano normal. Aqui as séries de retornos, eram retornos brutos, né, acumulados. Aqui retornos líquidos nominais diários, a série precisa ser plotada individualmente, porque senão fica uma confusão. E aí você percebe que há clusters de volatilidade, né, aqui para essa ação mais claramente. E mais do que isso, né, para o período que a gente quer analisar da eleição, tem um cluster de volatilidade muito grande. Assumir que essas séries têm volatilidade constante ao longo do tempo, graficamente, é um crime,
não é? Aqui, estatística descritiva, como sempre. Jarque-Bera rejeitando fortemente a hipótese nula de normalidade. Não temos problemas de estacionariedade, séries heterocedásticas, ou seja, desvios que se mexem. Precisamos usar o nosso Value Risk. A distribuição que melhor se adapta é a logística, das que eu consigo fazer a manipulação do desvio padrão e média andarem. A gente percebe aqui que a distribuição normal ficou entre 12º e 16º ranking, e a melhor distribuição que eu consigo, que acabou sendo a mesma logística, não precisava ser, ela ficou entre 5º e 7º no ranking. Então, muitas vezes, a melhor distribuição foi uma distribuição tipo a Arrow, mas ela não dá para fazer o que eu quero, tá? Então, assim, dentre as que tem apenas 2 parâmetros, eu consigo fazer a abjeção dos parâmetros com Mi e Sigma, a que ficou melhor foi a logística, aqui os respectivos parâmetros, e aí a gente já pode ir para a estimação do modelo Armagashi, que a gente acabou nem detalhando muito na letter da Empirical Economic Letters que eu acabei de apresentar, mas aqui basicamente, está pequenininho, mas dá para ver. Aqui é o modelo do retorno, em função do retorno defasado, tá? E de resíduos defasados, assim como a variância, que depende de resíduos ao quadrado também defasados, e depende dela própria defasada. Tá? Então, aqui, para o Banco do Brasil, um AR1 e um GASH1 resolveu. Para o Bradesco, um ARMA 2,2, um GASH 1,1. Esses números têm a ver com a quantidade de defasagens. E para o Itaú, o melhor modelo foi um ARMA 2,2 e um GASH 2,2. São modelos minimamente parcimoniosos, a gente não testou nada com mais do que 2 defasagens. Aí, a partir desses armas, gastos específicos, a gente consegue a série do Mi, do Sigma. Aqui não tinha efeito contágio, então foram modelos univariate, tá? Certamente o efeito contágio existe, seria um aprimoramento nesse tipo de paper, tá? Aqui a gente consegue comparar, por exemplo, essa linha tracejada estática é um VAR gaussiano incondicional. Por que é incondicional? Olha, se o Mi e o Sigma não mudam, é uma fórmula dada, o VAR é uma linha reta. Enquanto, quando a gente coloca o Mi e o Sigma para andar, você vê o Value Risk aqui, ó. Vou até dar um zoom, eu acho que aqui vale muito a pena explorar bem esta figura aqui. Essa série cinza aqui, que você pode ver, esse eletrocardiograma, é o retorno da ação em questão aqui a cada dia. Suponho que seja Banco do Brasil, por exemplo. Essa linha tracejada que você vê aqui, horizontal, preta, é o Value Risk gaussiano incondicional. Poderia ser o laplaciano, o logístico incondicional também. Foi incondicional, é uma linha reta, porque o Mi e o Sigma não mudam. Na hora que você permite o Mi e o Sigma andarem, você percebe que o Value Risk começa a ter um comportamento super dinâmico, longe de ser uma reta, e ele começa a fazer o que é mais importante, mais bonito, que não deu para ver no paper anterior. Ele começa a funcionar como uma envoltória dinâmica inferior da tua série de retornos. E isso é bonito. Porque, sinceramente, eu volto para aquele clichê das aulas passadas. Você chegar para o seu chefe e dizer, olha, o que pior pode acontecer amanhã é cair 100%, ora bolas, isso não serve para nada. Vai ficar o negócio lá embaixo, que nunca vai ser furado, e que não serve para nada. O que interessa também não interessa você dizer que vai cair só 1% e isso ser violado mais de 1% das vezes, se você afirmou que isso ia acontecer com 99% de confiança. O que importa é uma envoltória, quase assim um fitting, sabe? Quase como se fosse uma PDF envoltória em cima do programa. Você quer uma envoltória por baixo do teu gráfico de retorno, tanto in sample como out of sample, fora da amostra, que é algo que a gente vai explorar na nossa aula, em que a gente vai meter a mão na massa, né? A aula que vem no dia 17. Então, assim, essa envoltória é muito bonita, e aí você vê que, por exemplo, ó, quando o retorno tem um comportamento atípico aqui, que ele não vinha tendo até então, com uma queda mais forte, né? Da ordem aqui que passa menos 6%, ele vinha ali, ó, a maioria das vezes entre menos 3 e mais 4. Aí, do nada, um dia, pá, menos 6%. Nem é um dia só, né? Tem perdas ali
que antecedem também. O modelo incondicional não aprende. Mesmo que ele tivesse sendo feito o update, out of sample, ele muda muito discretamente de patamar, tá certo? O modelo time varying, com média e desvio andando, ele aprende muito rapidamente, então ele não erra sucessivamente, muitas vezes. Raríssimo isso acontecer. Então, na mesma hora, olha a envoltória como é que estava. Tranquila. Num cenário tranquilo, não precisa um cenário, você pregar um cenário pessimista, catastrófico. Começou a haver um comportamento atipicamente ruim, o Vellet Whisky vai lá embaixo para dizer, opa, é bom eu ficar esperto porque o bicho está pegando. Então, ele vem para o envoltório inferior aqui, que o negócio voltou a acalmar, ó, lentamente ele volta a acalmar também. Ele fica meio ressabiado, mas ele volta a acalmar. Então, assim, mas essa perda aqui violou ele. Essa perda bem aqui violou, certeza. Não havia nada mostrando que isso aqui ia acontecer. Aí você dá uma chibatada, o modelo, no mesmo dia ele erra, ele aprende 1, 2 dias depois, de forma que se você tiver 2, 3 resultados ali no intervalo de uma semana muito ruins, o modelo capta, não vai ser pego de surpresa, e aí depois ele vai se acalmando. Às vezes ele fica, por causa de uma oscilação, tanto para cima como para baixo, o que é ruim para o modelo, porque a oscilação para cima não é exatamente ruim, né? É bom, mas isso aumenta o desvio padrão e isso faz com que o sigma T assuma um comportamento maior e aí ele joga em voltório lá para baixo, mesmo sem necessidade, porque as oscilações estão sendo muito para cima. Então, assim, acontece isso também. Às vezes ele é um pouquinho excessivamente conservador, tá? Mas o ponto é que isso aqui mostra, seja essa linha tracejada preta, que é uma envoltória fixa que não aprende, ou uma envoltória dinâmica que aprende, né? Deixa eu mostrando aqui logo. Isso aqui é para o Banco do Brasil, né? Muito bem. Eu tenho aqui comparando, né? Tanto essa envoltória dinâmica, quando vem com o Vellet Whisky gaussiano, o fixo gaussiano. Aqui eu tenho o fixo logístico, e aqui eu tenho o logístico dinâmico, que você percebe que ele se destacou muito do gaussiano e acabou ficando muito conservador, né? Isso aí já se justifica, por exemplo, no Bradesco, onde esse modelo logístico que capta melhor essa essência dessa cauda muito pesada da esquerda, mas você percebe que ele vai captar pancadas muito fortes que aconteceram com o Bradesco, não exatamente nem no período da eleição aqui, mas em 2011, confesso não saber exatamente por que motivo. E tem também Itaú Unibanco, né? Tem um cluster de volatilidade em 2011 e tem o de eleição. O modelo dinâmico vai pegar isso muito bem, né? E aqui, resultado dos testes, o que é que a gente percebe? O VAR Logistic condicional, 0% de violação, 0,2% e aqui 0%, dependendo dos 3 bancos. E os outros modelos costumam ter mais de 1% de violação, né? O VAR Logístico incondicional para o Itaú, ou o VAR Gaussiano condicional, até às vezes satisfaz, mas às vezes não. E muitas vezes a gente satisfaz a questão de rejeitar os outros testes que têm a ver com erros sucessivos que não são aprendidos pelo modelo. Na mesma linha desse, uma dissertação defendida em período parecido do meu amigo Patrick, usando a mesma ferramenta, né? Eu vou rápido aqui, porque não há tanta novidade, tá? A gente fez, só que para um grupo de empresas que sempre me chamou muita atenção, que eu não gosto muito, pelo seu acionista majoritário, esse grupo de ações X, né? Enfim, e aí a gente fez para algumas dessas ações num período bem conturbado para elas, tá? Mais uma vez, um trabalho, deixa eu ver de quantas páginas aqui. Trabalho bem longo, de 29 páginas. As equações que a gente já conhece, já não há nada de novo.
Vamos direto para o exercício empírico. Aqui a gente acabou fazendo uma revisão maior sobre a teoria de Volatility Risk. Aqui as empresas analisadas em o período 2006 a 2013, um período bastante longo. Empresas que em algum momento tiveram aí quedas muito fortes, por razões distintas, não é? Claramente, cluster de volatilidade, ó, ela não segue um eletrocardiograma controlado, ela passa a ter picos e quedas muito fortes, concentradas, e depois volta a ficar calmo. Vamos perceber aqui as melhores distribuições que a gente consegue, né? Muitas vezes anormal, muito mal ranqueada, e a gente percebe através do Jacques Berer que não são normais, tá? A Laplace é uma distribuição que dá para a gente trabalhar, a Logística também, a Johnson, né? Muito bem. Então, assim, a gente consegue trabalhar com essas distribuições que ficaram dentre as mais bem ranqueadas para fitar. Aqui as fórmulas delas, tá? Sempre possuem apenas 2 parâmetros. Eu até havia dito para vocês que a Laplace tinha mi e lambda, mas lambda facilmente substituível pelo sigma, pelo desvio padrão, né? A Johnson também é muito tranquila de você substituir os parâmetros dela, tá? Que é o lambda e o delta. E aqui, mais uma vez, o Volatility Risk, assim, voltória, inferior dinâmica, quando é condicional, e estática, quando é incondicional. E no backtest, vamos ver o nosso aprendizado. Vou só diminuir um pouquinho aqui. Muitos resultados, mas importante perceber sempre que quando a gente vai para o VAR Best Fitting condicional, de cara, só a questão que as violações deveriam ser menos do que 1% das ocorrências, isso começa a se verificar, exceto no caso da CCX. No caso da CCX, o VAR Best Fit condicional foi pior do que o VAR Best Fit incondicional, por exemplo. Passou a ter uma violação de 2%. Isso é muito ruim, mas para as demais ações das demais empresas, sempre menos de 1% das violações, não é? E aí, para a gente finalizar, a principal contribuição nossa vai no sentido de você chegar aqui, né, e vir para esse site aqui dessa revista, tá? Que é a Global Business Review, tá? Aproveita que, quando você vai na Global Business Review e vai aqui nos últimos artigos, né? Ainda online, né? First, tá aqui, ó. O papel do contágio da integração nas métricas de risco, tá? E aí, você clica aqui, tá lá o PDF disponível, tá? Aproveita aí essa versão online, tudo bem? E tá aqui, paperzinho, já fiz aqui o download dele, 18 páginas, muita teoria, muito resultado que a gente precisou, né, concentrar, tá? Aqui. Precisou concentrar em poucas páginas, né? Como eu falei, é um paper que a gente tem um carinho enorme, foram 16 rejects, acho que pesquisadores normais já teriam desistido dele, mas a gente foi resiliente, persistente, né? E eis aí nossa obra-prima, uma grande contribuição minha, do Jaime e do Ronald, para a literatura de Volatility Risk, de Risk Management, né? Mais uma vez, essa questão da introdução, falando de Basileia, aqui valores que eu até citei na nossa aula introdutória de Volatility Risk, sobre as perdas que antes eram na casa de centenas de milhões, na década de 70, chegou a 1 bilhão, e mais agora, recentemente, nessa última década, cifras que vão na casa de centenas de bilhões de dólares.
há todo um contexto lá na conclusão que fala sobre outras métricas que Basileia está usando como expected shortfall. A gente faz um paralelo da nossa métrica com expected shortfall. Uma crítica dos pareceristas, será que o Volatility Risk ainda é importante? A gente conseguiu explicar que sim. Todo um resumo dessa literatura que explica por que é importante outras distribuições de probabilidade, por que é importante colocar média para andar, o desvio para andar, por que é importante aquela contribuição do Cappiello, Engel e Shepard, que diz, olha, tem efeito contágio, então esse desvio padrão que caminha não pode ser extraído através de um gasto univariado, tem que ser multivariado, todo mundo junto e misturado, não é? E tudo isso, esses momentos time varying, extraídos através de um modelo multivariado que capta contágio, tudo isso adicionado direto, não na distribuição gaussiana, mas na melhor distribuição em termos de fitting. A gente faz isso para os índices do sistema financeiro, não é exatamente tipo o Ibovespa, é o que no Brasil seria o IFNC, tá? Ou seja, o índice não da Bolsa como um todo, mas do setor financeiro, do setor bancário. Aí, mais uma vez, tomei calção, mas pela primeira vez a gente conseguiu escrever isso de uma maneira que ficou didática e que, enfim, resolveu a nossa questão, a gente conseguiu se explicar. Não é tão trivial como possa parecer. Aqui a gente fez menção às equações, como é que ficam do Volatility Risk a partir da quantílica da Best Fitting. Então, quando você pega aqui, por exemplo, uma quantílica com os momentos andando, né, da gaussiana, aqui, ó, mi menos um alfa, que é um número fixo, que multiplica o sigma, né? Eles podem estar andando ou não. Quando você vai para uma Laplace, aqui, ó, é o mi, tá certo? O sigma está aqui, ó, e olha a cara do que seria o alfa multiplicando. É isso aqui, ó. Logaritmo neperiano envolvendo isso aqui. E aqui o 99% está aparecendo, senão muda o alfa. E, de maneira parecida, um VAR aqui também, quando a equação segue, o retorno segue uma hiperbólica secante. Tá bom? Muito bem. Aqui, né, a equação. Envolve o sigma, envolve o mi e alguns outros números que têm a ver com o nível de confiança. Vamos aqui aos dados. A gente usou dados de 2009 até 2013, diários. Aqui, os índices que usamos. São aí alguns dos maiores sistemas bancários do mundo, né? Em vários continentes, muita estatística descritiva. Os retornos que sugerem cluster de volatilidade. Aqui já algumas estatísticas descritivas aqui que a gente visualiza melhor. Muita estatística descritiva. Testes sugerindo rejeição da normalidade. Testes sugerindo não haver problema de estacionariedade. Testes sugerindo heterocedasticidade. Muito bem. Aqui as distribuições que melhor fitaram, sempre entre as 3 primeiras, e muitas vezes sendo a the best, ou a hiperbólica secante, ou a Laplace, que, beijo a Deus, permitem a abjeção dos parâmetros como I e sigma, a normal mal ranqueada, como é normal. Aqui as estimações dos sigmas T, percebe como isso oscila, né? Em vez de ser uma coisa fixa, os desvios padrão ao longo do tempo se mexem bastante. Isso, óbvio, vai fazer toda a diferença no Volatility Risk. Aqui as envoltórias, seja esse preto mais fino, seja esse cinza um pouco mais espesso, e aqui embaixo a gente explica, né? Esse cinza mais espesso é o VAR de Basileia e o VAR que a gente propõe, Best Fitting, com retornos como momentos time varying, né?
é a linha preta fininha, não é? Um dia à frente, 99%, e aqui resultados que normalmente mostram, a gente pode até olhar aqui na conclusão, a gente não comentou aqui, deixa eu ver onde a gente... Acho que vai para a conclusão mesmo, onde a gente fala para que ativos os resultados mostram que o nosso Volatility Risk é uma contribuição, né? Deixa eu ver se a gente explica isso no texto também, além das tabelas, né? Olha, Volatility Risks univariados, né? Que são rejeitados, às vezes, para países como Austrália, Canadá, Estados Unidos, México. No nosso caso, o nosso Volatility Risk, que é time varying e incorpora o efeito contágio bancário, pela primeira vez nessa literatura, foi rejeitado em termos de quantidade de violações, né, percentual de violações, apenas para a Austrália. Tá? Quando você vai para o teste de aprender com os próprios erros, o Volatility Risk usado em Basileia, nessa época, a versão sugerida era o Volatility Risk gaussiano, com momentos que caminhavam. Esse Volatility Risk ele é rejeitado várias vezes. Ele é rejeitado em mais de 1% das vezes para todas as economias, tá? Enquanto o nosso não tem muito esse tipo de problema. Ele aprende com os próprios erros. Tá? Muito bem. Aqui a gente tem os percentuais e os resultados dos testes. Bem, eu acho que aqui, basicamente, a gente encerra essa nossa conversa de hoje, apresentando aí todos esses trabalhos, que é importante que tenham sido feitos aqui na universidade, que tenham sido feitos para o Brasil, porque a gente sai do senso comum de dar uma aula baseada em livro, para exemplo, americano, com dados defasados. Tudo bem, eu sei que os dados aqui não são tão atuais, porque são papers que já foram publicados, às vezes, até há 5 anos atrás. Mas são aplicações para a nossa realidade, e, como eu sempre falo, ciência financeira não está exatamente nos livros, mas no circuito de papers, de letters e de notes. Tá? Espero que tenha ajudado no entendimento da matéria, e não perde a aula que vem, dia 17, porque nessa aula a gente vai meter a mão na massa, vai calcular isso usando softwares, vai ser uma aula imperdível, isso não tem em livro nenhum. Tá joia? Uma boa noite, saúde mais uma vez, vou encerrando por aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.